Oi pessoal, eu sou o Sérgio da área de Facilities. Hoje a gente está aqui recebendo a Tatiana da área de produto e serviço do setor da biblioteca. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Tati, fala um pouco aí a teu respeito, fala um pouco de você. Meu nome é Tatiana, né? Eu sou responsável pela biblioteca aqui na ASP. Trabalho aqui há 21 anos. Eu tenho 50 anos, 2 filhos, uma filha de 12 e um filho de 9. E tô aqui, né? Tentando fazer o melhor para a ASP e para todo mundo. Fala um pouco então sobre a sua experiência, sua vida aqui na ASP. Eu entrei primeiramente para um contrato temporário de 1 ano, né? Era um projeto que estavam fazendo para desenvolver um novo produto para a biblioteca. Então, já era um contrato pré-determinado de 1 ano. Eu fiz esse trabalho com uma equipe de advogados, que nós fomos contratados juntos. E a gente ficou esse 1 ano, finalizou o prazo, foi renovado por mais 3 meses. E aí a gente finalizou o projeto, aí eu saí. E aí fiquei 5 meses, né, no mercado procurando outra recolocação, e a ASP me chamou novamente. Aí, nesse retorno, eu já estou há 21 anos aqui. Tempinho considerável, né, Tati? Bom, qual que é a sua formação? Bibliotecária, acredito, né? Tenho graduação em Biblioteconomia e Documentação pela USP. Ah, que bacana. E você tem filhos? Tenho 2 filhos, uma de 12, uma menina de 12 e um menino de 9. Ah, legal. Fala um pouco aí sobre a tua trajetória profissional. Onde que você passou antes da ASP? Então, antes de entrar aqui na ASP, eu comecei a fazer estágios, né, na época da faculdade. E aí, uma experiência que foi bem importante para mim, que eu fiquei 3 anos no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é lá na USP, e que é do governo, né, e tem você conhece, né, que é uma gama, né, de pesquisadores lá, né, então eu trabalhei lá na biblioteca, no centro de documentação lá, então foi uma experiência bem legal, né, foram 3 anos lá de vivência intensa, e aí depois que eu saí de lá, eu trabalhei numa consultoria de biblioteconomia também, que aí a gente prestou serviços para o Mackenzie, aí lá na Universidade Mackenzie, e um tempo eu fiquei no Serasa também, que aí o Serasa era aqui ainda no centro, não tinha mudado acho que lá para Indianópolis, tá em outro prédio, mas era até aqui próximo ali da Xavier de Toledo ali. E trabalhei um tempinho na Livraria Cultura também, da Paulista, na parte administrativa, nessa questão do e-commerce, dos livros que ficam no site. E no Colégio Pentágono também tive um período de experiência em colégio, né, em escola. Bacana. E sempre nessa área, né? Sempre em biblioteca. Desde sempre, né? Desde sempre. Toda a minha vida profissional foi essa. Como que é a sua atividade aqui dentro da ASP? Quando eu entrei, eu era bibliotecária, né? Aí era outra parte de catalogação, indexação dos materiais. Desde 2011 que eu sou a responsável pela biblioteca, supervisora. Então, aí eu sou responsável pela toda a organização da biblioteca, a parte administrativa, compras, relatórios, acompanhar as assistentes que estão lá, né? Somos em 3 hoje, eu e mais 2 assistentes. Então, e aí também fazer a parte operacional da biblioteca, né? Então, registrar os livros, os materiais que entram no sistema para o associado conseguir pesquisar pelo site isso, né? E também ver os projetos. Tem toda uma rotina de várias atividades dentro da biblioteca, né? Imagino. E quais são as diferenças de quando você entrou para hoje na ASP? A ASP, ela mudou bastante, né? Como eu disse, estou aqui há 21 anos. Uma das coisas que ficou mais marcante, assim, que eu lembro agora, assim, não existia certificação ainda, foi criado o serviço de certificação. A parte do WorkLab, por exemplo, da internet, não existia uma sala para isso. Eram computadores que estavam na biblioteca. Eram, acho que 8 computadores, que era uma mesa lá. Hoje, daquelas mesas que os associados usam, eram disponibilizados computadores ali, acho que eram 8, né, 4 e 4. E então, os associados que precisavam usar a internet iam até a biblioteca, não era uma sala específica, né?
E aí tinha uma impressora lá também, eles imprimiam o que eles precisavam ali, ficavam 2 monitores auxiliando ali os associados. E isso foi uma grande mudança depois, né? Que aí aumentou bastante a ASP, acompanhando também a necessidade e o que o associado precisava naquele momento, né? Como você acredita que a gente pode, né, dentro da biblioteca, como é que você acha que podemos encantar as advogadas e os advogados? Então, hoje em dia, a biblioteca eu considero, né, como um centro de informação, um centro de referência. Hoje, a gente é bombardeado de informações por todos os lados. Nós temos aí inteligência artificial que está para provar, né? E aí, a nossa intenção aqui é tornar a biblioteca um centro de informação, como eu posso dizer, não é útil, é assim, confiável, né? Porque hoje em dia qualquer informação você joga na internet e você pode achar, mas você sabe se aquela informação é confiável ou não, de que fonte é aquela informação. Então a intenção da biblioteca é a gente ser uma fonte confiável de informação jurídica para o associado, dele ter a confiança de falar, eu tenho certeza do que eu vou encontrar ali na biblioteca é uma coisa que vai me auxiliar, né, no trabalho, e também é uma informação idônea, confiável para o meu trabalho. Você diria que essa é a maior importância da biblioteca para o negócio da ASP? Ou uma das? Uma das. O que você diria que seria também? Também seria trazer o associado também a utilizar a biblioteca, a utilizar o espaço, utilizar os materiais, né, os livros, e seguir isso, a biblioteca como uma fonte de pesquisa, uma fonte de apoio para o trabalho deles, né? Entendi. E dentro desse período que você está na ASP, né, que só um pouquinho de tempo, né, Tati? Qual o trabalho ou o projeto que você sente mais orgulho? Teve dois pontos assim de projetos que eu acho que teve bastante impacto na biblioteca. Um que foi alguns anos atrás, eu não era ainda responsável, mas eu trabalhei bastante nesse projeto, que foi a mudança estrutural um pouquinho da biblioteca ali, né? A área física não tinha o acervo aberto, que hoje em dia o associado entra ali, ele tem acesso aos livros direto na estante ali. Antigamente o acervo era inteiro fechado, então era inteiro naquela outra parte do prédio ali, né, do anexo A. Então, quando o associado chegava no balcão, ele tinha que pedir o material, então os funcionários da biblioteca que pegavam os livros, o material no acervo e entregava para ele no balcão. Aí a gente fez essa seleção, essa estruturação para colocar os livros mais novos, mais recentes, mais usados lá na frente, para ele ter direto o acesso. Ele vai lá e pega o que ele quer, olha já, né, porque às vezes ele está olhando uma coisa na estante, ele acha outra. Então esse foi um ponto que marcou bastante essa mudança de trabalho ali. E outro que eu tenho bastante orgulho agora, que foi a implantação da biblioteca digital, que eu estava há alguns anos tentando, né, e pelo alto custo foi difícil, mas com a pandemia, aí se provou que era necessário mesmo naquele momento, e aí a gente conseguiu finalmente implantar isso. Entendi. Emendando ou fazendo um paralelo aí, como coisas marcantes, na sua vida pessoal, o que você considera que seja marcante na sua vida? Eu acho que a pandemia, né? Eu costumo brincar que a pandemia tem a minha vida antes da pandemia e depois da pandemia, que acho que mudou para muita gente, né? Então, foi um processo ali difícil de questões pessoais, foi a questão de administrar aquela novidade de trabalho online, né? E também com as crianças em casa, administrar a aula da escola também, que era um impacto para eles também, né? Então, tudo ao mesmo tempo, aquele medo que a gente tinha da doença, do que saber que está acontecendo. Então, aí acho que isso foi, a pandemia foi um fato muito marcante. Bom, acredito que como bibliotecária você gosta muito de ler. Qual livro ou escritor que de repente você
que foi marcante aí para você também, que se tornou um ícone aí na sua vida? Assim, é meio difícil porque eu vivo com um livro na mão, né? É minha paixão, eu leio bastante, mas assim, pensando agora, porque assim, cada um tem uma particularidade, né? Cada leitor gosta de um tema diferente, um tipo diferente de literatura, de leitura. Então, o que eu recomendaria agora, que eu gosto bastante de falar, é aquela série do Laurentino Gomes, de História do Brasil. Porque eu acho que, como todos os brasileiros, a gente devia conhecer um pouquinho da nossa história, da onde a gente veio. Então, desde a época da colonização, ele conta nos livros, né, que tem aquela série 1808, 1822, 1889, então ele vai contando, então desde a vinda da família real, então a gente vai entendendo até costumes, parte política, e eu acho que é importante o brasileiro conhecer história do seu próprio país para entender também e pensar no futuro, né? Concordo plenamente. E para a gente finalizar aqui, qual foi a viagem da sua vida? Ou passeio, ou alguma coisa do gênero? Eu não costumo viajar, não tenho viajado muito, né? Mas uma viagem que me marcou bastante foi para um hotel fazenda que eu fui no interior de São Paulo. E estava tranquilo, e lá eles ofereceram um passeio num parque deles, uma outra unidade, que era mais de esportes radicais, né? Pra gente passar o dia lá, trocou a diária de um pelo outro, eles levaram a gente lá. Então eu fiz rapel, fiz tirolesa, que era uma tirolesa do Pânico, que era 1 quilômetro de extensão, e rafting, e assim, foi uma superação para mim, marcou, que eu fui morrendo de medo, mas fui, né? Mudança total de e comportamento uma coisa, diário, né? E uma coisa totalmente inesperada, porque não estava planejado isso na viagem, né? Simplesmente chegou, vamos, e eu fiz, né? Então isso daí marcou bastante. Muito bom. Bom, Tati, eu quero agradecer aí o seu tempo disponível para falar com a gente. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a Tati. Até a próxima.